Olá, boa noite a todos e não todas. Vamos começar a nossa live de hoje, que vamos falar sobre a massa, o sujeito e o objeto, que é uma forma de manifestação do objeto, que é o seu lado de abjeto. Boa noite a todos, muita gente. Vão dizendo de onde vocês são, para eu acompanhar um pouquinho. Oi, Rosane, Gripe, Daniela. Então é isso. Vocês viram o meu suporte do celular, né? Porque na verdade a câmera estava voltada para lá. Exatamente. Olha o meu suporte do celular. Para quem não viu, né? São os livros de Freud que suportam a nossa transmissão online, né? Freud nos suporta essa transmissão online. Bom, então nós vamos, olha, temos São José do Rio Preto, que mais? Porto Alegre, oi Doris, Salvador, muito bacana, Brasília, chegando, muita gente chegando. Né? Olha a edição que eu vou trabalhar com vocês do Freud. Gente, um pouco antiga, né? Será que eu sou tão antigo quanto esse livro? Aqui, olha. Porque, na verdade, eu acabei trabalhando muito Freud quando eu fazia a minha formação lá na França, né? Na escola de Lacan, né? Primeiro na Escola Freudiana de Paris, depois na ECF. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu cheguei para fazer minha formação na França, Lacan dissolve a escola dele. Eu falei, meu Deus, não é possível. Agora que eu vim para cá, né? Isso, cheguei em 79 lá na França, então depois eu fui membro da École de la Cause Freudienne. Bom, então vamos entrar logo no tema de hoje. Quantas pessoas estão aí chegando? Deixa eu ver se eu tiro aqui o Goiânia, São Gonçalo, muita gente. Oi, Vera. Aqui, desativar os comentários. Vou desativar os comentários para a gente começar logo, né, a nossa live, né, nossa live, que virou uma live, né, atualmente. Bom, para situar o que nós estamos trabalhando, nós pegamos aquela parte final da proposição sobre o analista de escola de Lacan, aonde ele vai fazer a articulação da psicanálise em intenção, que é propriamente a análise que se dá no divã, para a psicanálise em extensão, que é a transmissão da psicanálise. Nós poderíamos, né, nós analistas lacanianos, falamos muito de psicanálise em intenção, para se referir à própria análise, ao tratamento analítico, e a psicanálise em extensão, né, que se trata da transmissão da psicanálise, por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui, a psicanálise em extensão. E aí que ele coloca numa banda de Möbius, como eu mostrei já da outra vez, e duas lives atrás, e é aonde ele vai situar nessa conexão que não tem limite a psicanálise em intenção com a psicanálise em extensão. E que podemos dizer, em outras palavras, é o psicanalista que vai do divã à polis e volta, da polis ao divã. Então, são os efeitos que um tratamento analítico pode ter nos laços sociais que o analista estabelece e na sua compreensão dos laços sociais e da sociedade aonde ele se encontra, né? Então, o analista, para Lacan, para Freud também, evidentemente, não é aquele que é enfurnado no seu consultório, não quer nem saber do que está se passando. Ao contrário, é uma pessoa extremamente ligada, porque a intenção está ligada à extensão, ou seja, o divã está ligado à polis e a polis ao divã, porque a psicanálise é um dos laços sociais que compõem a estrutura
da sociedade. Né? Um dos tem o governar, o educar, o psicanalizar e o esterizar. Né? Os 4 laços sociais e a psicanálise é um deles. Então, essa questão de barreira entre o psicanálise, intenção e extensão não tem nenhuma. Né? E é por isso que eu vi falando o psicanalista na polis, a psicanálise e a política, né? A política, para mim, é exatamente essa extensão da psicanálise do divã. Existe uma política da psicanálise, uma política que a psicanálise propõe ao próprio psicanalista. Porque a polis, por que eu uso esse termo polis, né, grego, que já pegou, né, desde 2016, que eu venho usando na série de vídeos que eu lancei, chamado Psicanalista na Polis. A polis é a cidade dos discursos, não é apenas a cidade geográfica. Né? É a diferença que tem em francês entre vila e cité. A cité seria propriamente a polis, que é a cidade na sua organização social, política, antropológica de sociedade, né? Com a sua hierarquização, com seus poderes e tal, e como é que o povo se reúne, se organiza ali dentro. Né? A cidade, a vila, é uma coisa mais, digamos, geográfica, mais descritiva. Né? Já a polis é como eu relato o que seria a cité, em francês, e eu chamo a polis a cidade dos discursos como laços sociais, né? Segundo Lacan. Então não há essa distinção do divã à polis, vamos dizer em outras palavras, né? Essa continuidade mebiana entre a psicanálise intenção e a psicanálise extensão. E outra maneira de falar isso é como Freud começa o seu texto A Psicologia das Massas, né? Que ele fala que a oposição entre a psicologia individual e a psicologia social, ou psicologia das massas, que à primeira vista pode parecer tão importante, essa oposição, ela perde a sua acuidade quando a gente examina profundamente. Porque o sujeito do social é o mesmo sujeito do individual. Né? E é isso que Freud vai demonstrar na sua psicologia, né, das massas, né, que nós vamos vendo. Como nós começamos a falar na última live sobre a manada, sobre o rebanho, que constitui um rebanho do líder com seus cordeirinhos, né, a nível de rebanho. Então, o que é muito interessante, nós conhecendo já aquela teoria, a teoria do Freud, que eu coloquei da última vez, né, da hipnose de massa, que ele compara ao estado amoroso, que é a relação dos liderados com seu líder, a partir da identificação do líder no lugar do eu ideal. Né? Freud, na verdade, nós, com isso em mãos, nós podemos voltar ao início do texto de Freud, que ele mostra, primeiro, ele descreve o funcionamento das massas, depois ele vai explicar. Mas é muito interessante que, a partir da questão do hipnotismo, da hipnose de massa, nós podemos começar a repensar e ver quais são essas características que o próprio Freud mostra das massas. E como vocês veem, o quão é perigoso, né, um líder imbecil, digamos assim, carismático e imbecil, que pode levar os seus liderados, digamos, às maiores loucuras, que é um pouco como a gente vem assistindo. Mas ele começa a falar com a própria característica das massas, né, que vocês vão ver que é muito impressionante. Ele diz aqui, eu vou pegar apenas algumas. Ele disse, nas massas, as ideias as mais opostas podem coexistir
e concordar entre elas sem que um conflito resulte numa contradição lógica. Ou seja, o peso das argumentações lógicas não é levado em conta. Porque, diz ele, as massas não conhecem a sede da verdade. Elas reclamam por ilusões às quais elas não podem renunciar. É por isso que as massas são mais manipuláveis a partir das fake news, porque não interessa o que é verdade. É do tipo, não tenho provas, mas tenho convicções. Né? É a convicção. E aí ele diz, a massa é uma tropa dócil que não pode viver sem o líder, sem o mestre. Ela tem uma tal sede de obediência que ela se submete a qualquer um que se designe como seu mestre. Só que nós vamos ver que não é qualquer um. É qualquer um que entre naquele lugar do ideal. É qualquer um que sustente determinadas insígnias, ou diria significantes mestres, que encarnam para as pessoas se sentirem identificadas. É qualquer um? Eu diria assim, qualquer um pode ocupar esse lugar, mas esse lugar não é para qualquer um. No sentido, qualquer um que tenha determinadas insígnias, né, de mestre ou de significante mestre pode ocupar esse lugar, que é o lugar do hipnotizador. Lembrando que Freud compara o estado amoroso, que a pessoa fica enamorada daquilo. Nós vamos entender por quê. O imaginário não é suficiente para explicar. E ele diz, e é interessante, olha, o Freud usa a mesma metáfora. A massa não tem sede de verdade, mas ela tem sede de obediência. Aí a gente vai começar a encontrar as raízes subjetivas da servidão voluntária. Qual é o lucro que a pessoa obtém ao se submeter? Né? Ele disse, se as necessidades da massa elas estão na frente do líder, nós devemos pensar nas qualidades pessoais. É preciso desse líder, é preciso que seja alguém que fascine por uma fé potente para despertar a fé na massa. Uma vontade potente e imperiosa que a massa vai aceitar. Então, é uma demonstração fálica de poder e, ao mesmo tempo, uma fé inabalável em determinada coisa. Essa questão da crença, né, e da fé, né, é algo muito importante que os liderados eles vão atrás. Né? E isso é muito, não é à toa, em outro texto, Freud chama atenção para as massas paranoicas. As massas paranoicas são o quê? São aquelas em que tem um líder de estrutura paranoica ou paranoizado, digamos assim, que faz as pessoas sentirem que ele tem a verdade. Que ele, pela crença dele, não é que é a verdade dos fatos, é a crença pela palavra do mestre. Né? Então, pela crença forte que ele passa. Né? É por isso que um pastor que tem uma crença, ou então Deus acima de tudo, e aqueles slogans e memes que mostram que determinados slogans e memes que mostram uma determinada crença, ou melhor dizendo, uma certeza de alguma crença, uma certeza inabalável. Entende que faz os liderados, como um rebanho, seguirem esse líder, né? Porque ele tem uma crença. Então vocês pensam o seguinte, por que um paranoico seria o líder ideal? O paranoico é aquele que acredita, né, por causa da megalomania paranoica, que ele encarna o significante mestre que ele representa. Então, se ele,
se ele está num determinado cargo, né? Ele não está naquele cargo, ele é aquilo. Ele é aquilo. Então, porque ele não tem divisão subjetiva. Ele é ele encarna um. Então ele não tem ele não é abalado por uma divisão subjetiva como todo neurótico. Agora, gente, é tudo que o neurótico quer. Os neuróticos sempre divididos, não sei se sou homem, sou mulher, como histérico, não sei se estou vivo, se eu estou morto, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu tomo uma Coca-Cola ou se eu me jogo da ponte. O neurótico sempre divididos, né? Eles, quando encontram alguém que sabe o que é o certo, eles vão seguindo, né? Essa massa dos liderados, porque nessa identificação com alguém e fascinação por alguém que não tem divisão, eles negam a sua divisão e tentam e vão naquele tipo de identificação com aquele que encarna o né, do significante mestre. Então, e ao mesmo tempo que de se submeter, porque é muito mais fácil você se submeter ao mestre do que você optar, fazer as suas escolhas, porque você sabe que você está correndo risco sempre quando você escolhe alguma coisa. E o submetido não tem isso. Porque ele acredita, ele nega, ele é capaz, a negação da realidade na massa é impressionante, o negacionismo, porque você acredita naquele líder. Entende que não precisa argumentação lógica nenhuma, são memes, slogans que ele vai seguir. Então, a falta da sede de verdade dos liderados é substituído por uma sede de obediência ao mestre, né, ao líder, ao Führer, que é o Führer, que é o nome que é o termo alemão para líder, né? O Führer, que era o Hitler, era chamado o Führer, né? O líder. Então, o que acontece? Qual é o efeito disso no liderado? Né? O liderado, né, ele, ao fazer parte daquele grupo, né, ele tem uma impressão de uma potência ilimitada, diz Freud, olha aqui, e um perigo, né, uma potência ilimitada e que ele não corre perigo nenhum, que ele está protegido, né? Então, o que é isso? E ao mesmo tempo é uma negação enorme, né? E ele diz, os afetos dos homens, eles vão, né, das pessoas vão crescendo em potência até atingir um nível tal, como se produz na massa, que equivale a um grande gozo para os participantes. E assim, eles se jogam, eles se abandonam sem nenhuma retenção as suas paixões e se fundem na massa. Daí esse rebanho enlouquecido, né? Porque aqui tem um gozo, é aquele gozo, né? Acaba de dizer no seminário 17, na política é feita de gozo, né? Esse gozo porque o sujeito se sente extremamente potente, porque ele está ali, né, naquele rebanho, né, como liderado. Então esse afeto que vai crescendo, então fica uma coisa passional. Por isso que a massa vira passional, né? Então essa obediência, essa sede de obediência, ela é saciada. E em troca tem aquilo que nós vimos da última vez, o amor, o suposto amor do mestre, por você estar fazendo aquilo que você está mandando, mas tem algo mais, esse gozo da obediência. Freud não fala aqui, mas isso certamente tem uma conexão com o masoquismo, né? Esse gozo de ser mandado, o gozo da servidão. O gozo da servidão tem como vantagem, entre aspas, é evidente, né? Você abrir mão da sua subjetividade, das suas escolhas, né? E o gozo masoquista também, aí, né? Então, o que nós vemos aqui, né? Que essa paixão que Freud vai mostrar que é que tem a ver, né, com que essa libido da massa, ou seja, existe um gozo do grupo.
uma libido do grupo, né? Essa libido grupal, que o próprio Freud vai dizer que tem um cimento, o cimento da libido de grupo é homossexual. O que ele quer dizer que é homossexual? Não é uma homossexual que as pessoas transam entre si, mas é homossexual porque não ali no grupo a diferença sexual é abolida. São todos iguais, né? Então, não quer dizer aí homo ou hétero, não. É no sentido de abolição da diferença sexual, e o que é propriamente sexual é dessexualizado, no sentido genital do termo, né? E é voltado para onde que vai isso? Para a idealização, que Freud chama de que é uma forma de sublimação. Você idealiza, né, o outro do amor. Em vez de ter sexo com ele, você o idealiza e você goza com aquilo, né? Esse gozo, o gozo da massa. Esse gozo que Lacan, em determinado momento, fala do homem solteiro, no gozo com seus colegas, no seu batalhão, e como é difícil uma mulher arrancar o homem do gozo do batalhão. Daquele gozo de ir para o futebol, de estar com os amigos, de estar jogando, tarará, estar bebendo, de arrancar ele daquele gozo homossexual. Não quer dizer que ele está transando com os caras, não, com os colegas, mas aquele gozo que não, isso é até um exemplo meio caricato, né? Mas é um exemplo que Lacan dá, né? Quer dizer, que eu estou associando a uma coisa que Lacan fala, como é difícil para a mulher arrancar o homem do batalhão. Porque há um gozo desse batalhão, o gozo do grupo, né, enquanto tal, e que vai às raias, né, da loucura, né, que pode ir às raias da loucura nas massas. Então, essas características, o que nós vemos nessas características? Isso Lacan coloca lá na proposição como da ordem do imaginário. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui para vocês hoje, que é algo do real do grupo, esse real do gozo, que existe esse gozo grupal e ao mesmo tempo o gozo da servidão voluntária, o gozo da obediência e que vem junto com a negação dos fatos e da verdade. É por isso que uma massa é perfeitamente manipulável e você não precisa de argumentos. Você pode jogar coisas, entende? Você pode chocar, você pode você levanta bandeiras, memes e slogans. E isso faz a massa, é isso que constitui propriamente a massa. Não é a argumentação democrática, não é o contraditório, não é a dialética de tese, antítese e síntese. Não. Debate está fora desse tipo dessa psicologia das massas. O que está em jogo é outra coisa, né? São os traços identificatórios. E aí vamos falar das identificações. Então, nós vimos que tem esse aspecto imaginário, da imaginarização da identificação imaginária com os colegas a nível horizontal e com o líder a nível vertical. E tem esse gozo que é da ordem do real, né, o real do gozo, né, da massa, e tem isso que eu venho falando do significante mestre, do S1, dos slogans e dos memes, que é da ordem do significante, que é o registro do simbólico. Então nós temos o real, do gozo da massa, temos as identificações imaginárias do grupo e suas rivalidades, e temos esse simbólico que constitui propriamente a massa. O Freud chega até a falar uma coisa que eu identifico com isso. Deixa eu ver onde é que está aqui. É no início de um capítulo dele. Aqui. No capítulo 6 da Psicologia das Massas, ele diz assim, o líder, ele pode ter por substituto uma ideia,
uma abstração, rumo ao qual, em direção ao qual, as massas, ele diz, religiosas, né, com seu chefe supremo, né, que não aparece, tipo Deus, né, pode acontecer. Ou uma tendência comum, ou um desejo partilhado por muita gente. Então vocês veem, isso, na verdade, é o fundamento da massa. O fundamento no registro simbólico da massa. Né? É um significante mestre, né, que constitui o grupo enquanto tal. Né? Então, o líder é aquele que vai encarnar esse significante mestre. Mas isso é estruturalmente, né, como parte da lógica dos conjuntos, né, isso é estruturalmente o que constitui um grupo enquanto tal. Né? O grupo, um time, uma massa, é originalmente, estruturalmente sustentada pela linguagem. Então, se eu digo, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou Botafogo. Eu não sou nada disso. Mas quando eu digo eu sou, o que eu estou querendo dizer? Eu me identifico com esse time de futebol que se chama Fluminense, Flamengo, Botafogo. Mas eu sou Flamengo, eu sou Flamengo. Né? E tem uma negra chamada Tereza, né? Jorge Benjó. Então, quando você diz isso, você toma emprestada aquela identificação significante, aquele significante, e isso faz parte da sua representação. E você até se engana que você acha que é aquilo, quando a gente sabe que nenhum significante faz o sujeito enquanto tal. O sujeito não é uma coisa, o sujeito é um vazio que pode ser representado por um significante. Então, vamos pegar o grupo dos flamenguistas, que se representam pelo significante Flamengo, que é um time de futebol. Então, eu sou um flamenguista, encontro um outro flamenguista, e pô, nós somos Flamengo. Então, já tem uma identidade de clube, né, de torcedor. Já tem aí uma simpatia, alguma coisa que se identifica, né, horizontalmente por ali. Significa o quê? Que eu me identifico com aquele significante, eu tomo aquele significante como um significante identificatório meu e o outro também. E assim nós dois nos identificamos. Mas eu posso... Então, isso é suficiente para fazer um grupo, para fazer uma massa. Uma ideia, ou então, como ele diz, um desejo partilhado, né, por muitas pessoas. Né, e que constitui isso, né, o desejo que é, né, também unificador, que é outra forma de identificação. Então, nós temos a identificação simbólica a partir de um significante mestre, né, a pátria, a nação, o slogan. Temos a identificação também pelo desejo, o desejo do desejo. Eu tenho o desejo de que o meu país seja dessa forma, então é um desejo do desejo. É a identificação de desejar o desejo do outro, que Freud vai encontrar como a característica da histeria, que é uma outra forma de identificação, que é uma massa que se faz pela identificação desejante daquilo que todos desejam. E o exemplo de Freud, da identificação pelo desejo, é um pensionato de meninas, né, em que uma menina recebe uma carta de um namorado, no pensionato. Ela recebe aquela carta em que o namorado está terminando com ela. E ela tem um ataque histérico. Aquilo acaba contagiando as outras meninas e todas as meninas do pensionato começam a fazer o mesmo ataque histérico daquela que recebeu a carta.
por contágio. Ou seja, é o desejo do desejo, identificação pelo desejo de receber a carta de um namorado. Aí você pode, vamos continuar. Um namorado, mas é desejo de receber a carta de um namorado que termina? Ou é simples. Bom, Freud não aprofunda isso. Ele fala o desejo de receber uma carta de um namorado. Então, desejo de desejo, né, que forma o laço identificatório. Né? Depois a gente pode até um dia aprofundar melhor isso, porque eu acho que é uma. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que é uma identificação pela falta. Você se identifica com a falta do outro, que é outro lado do desejo. Né? Você se identifica com o desejo de desejo do outro, ou, né, identificação com a falta do outro. Que dá no mesmo, são as duas vertentes dessa identificação do desejo. Então temos a identificação simbólica, que pode ser a pátria, a família e tal, né? O time, ou identificação pelo desejo, e tem outra identificação, diz Freud, que é essa que eu queria também salientar com vocês. É a constituição da massa a partir do ódio. São aqueles que constituem um grupo porque eles têm um inimigo em comum. Não? Diz Freud. O ódio em relação a uma pessoa ou uma instituição determinadas podem também promover uma ação unificadora e suscitar os mesmos laços afetivos que o laço positivo, que é o amoroso. Porque essa massa, a massa, né, que nós vimos que é constituído por um ideal comum, né? Um ideal comum que você quer aquilo e que o líder representa, a identificação pelo desejo são laços, digamos, é a massa constituída pelo laço de Eros. Só que Freud mostra também, e é como vemos, uma outra massa constituída pelo ódio. É aquela massa que é constituída por aquilo que é o mais, digamos, repugnante, que é o linchamento, que é o ódio, o linchamento, o inimigo comum, ou seja, aqueles que é alvo de abjeção, aquele que é dessubjetivado e que se transforma para essa massa, esse determinado grupo, em objetos. Eles são dessubjetivados, são objetalizados e eles viram objetos de abjeção. De abjeção, por isso que eu digo que são os abjetos. São os abjetos que são constituídos por um líder, por uma massa que, tipo, ele tem na mão, né, o líder, o seu rebanho, e que de repente esse rebanho é transformado numa matilha de cães ferozes e que ele só aponta e fala assim, ataca! E todos se atiram naquele que não é mais nenhum sujeito, é um abjeto, aquele que é digno de abjeção para estraçalhar. Né? E com isso você vai constituindo determinados outros que são o quê? Alvo de abjeção para o gozo da massa, né? Para aquele gozo, como aqueles, pega ali aquela arena
dos cristãos jogados aos leões, não sei se eram os cristãos, não sei, bom, vários jogados aos leões para aquele gozo da massa, né, para ver aqueles seres serem estraçalhados. Então é o gozo do grupo dos crápulas, dos imbecis que se reúnem, de uns garotos imbecis que se reúnem para estrupar uma menina, né? Aquele gozo que considera ali, que deixa subjetiva, que objetaliza e que de repente vira uma abjeção. Então, isso é uma outra forma, né, de nós pensarmos que isso também é a origem do preconceito, do racismo, da misoginia, da transfobia, da homofobia, da misoginia. É quando a massa identificada com um líder transforma determinadas pessoas em abjetos, em objetos dignos de abjeção. E encontramos isso também em Freud. Está aqui, vocês têm que... é muito importante relermos o texto, estudarmos o texto da psicologia das massas, né? Ele diz assim, vou meio traduzir direto do francês, tá? Nas aversões e repulsões que se manifestam de modo aparente em relação aos estrangeiros, interessante, olha, ele vai falar sobre a xenofobia, que nos tocam de perto, porque Freud é considerado um estrangeiro na própria terra, como judeu, né? Quando diz nos tocam de perto, estou falando dele, né? Nós podemos reconhecer a expressão de um narcisismo que aspira a se afirmar por si mesmo e se comporta como se a existência e aí ele vai se comportar assim, como separando tudo que é dele em relação aos outros. Que ele developa une critique desse. Sim, e que a partir desse narcisismo ele só vai ter críticas em relação ao estrangeiro, né? É onde que ele vai falar do narcisismo das pequenas diferenças, né? Que eu vou, de repente, considerar o outro como um estrangeiro, né? Ou seja, eu jogo fora a minha identificação com ele e eu o transformo num estrangeiro. Daí a aversão e a repulsão. Porque para você ter esse mecanismo de ter aversão e repulsão ao outro, a identificação com ele tem que cair. Há uma queda da identificação a ponto de eu não considerá-lo, mas não só não é igual a mim, como não é nem humano, como os nazistas fizeram com os judeus, com os homossexuais e socialistas, e jogaram no campo de concentração e fizeram experiências científicas horrorosas com eles e tudo. Não é nem um ser humano. Então não tem nem a identificação de raça humana. Não? Então Freud está mostrando aqui como a repulsão e a aversão dirigida para o estrangeiro, ela é concomitante ao narcisismo, né, muito grande. E aí os homens se manifestam com uma aptidão ao ódio, uma agressividade, né, cuja origem parece ser desconhecida, né? Mas nós estamos vendo que é isso, que é essa transformação e essa dessubjetivação do outro e nessa transformação. E então o que nós temos? A intolerância, que é o que Freud toca. O Freud toca na repulsa, aversão e intolerância ao outro.
né? É o que nós encontramos aqui. Ele não desenvolve muito esse ponto, né? Mas nós podemos desenvolver, né, inclusive com o próprio conceito, né, de Lacan, né, do objeto A, o objeto A como dejeto, como aquilo que é da estrutura, mas está fora, né, que é essa relação do sujeito com os seus objetos, né? E esses abjetos, vamos pensar assim, em termos do que a civilização faz, né? A civilização está criando o tempo todo seres abjetos, seres que não vão participar da polis, a cidade dos discursos. Então eles são jogados, o discurso é para que eles sejam jogados fora. Aí são os refugiados e também quem? Os negros, as mulheres, os homossexuais, os índios, os pobres, os favelados, no discurso neofascista, né? Que nos assola. Então, esses abjetos, né, que são criados, a meu ver, é por isso que Lacan ele chega a chamar a civilização. Sabe como é que Lacan chama a civilização, gente? Cloaca máxima. Uma cloaca. Por que cloaca? Porque ela vai produzindo esses dejetos, esses objetos, seres humanos, entende? Que não são, não é o cidadão, é o desembargador. Entende? Vocês veem como é fácil essa destituição do outro como sujeito para transformá-lo num objeto. Fácil entre aspas, né? Mas que é para a gente ficar atento. Então, o abjeto, estruturalmente, ele pode ser encarnado pelo semelhante, que não vai mais comparecer como o igual, né? Mas com um diferente de mim, não há a menor possibilidade de identificação, ameaçador, elemento a ser mapeado, designado como inimigo, marcado para ser perseguido e até eliminado. Não? Esse é o discurso fascista de ódio que vai ser dirigido a determinados seres humanos, que são assim desumanizados. Então, o outro do laço social, ele vem encarnar esse outro radical da estrutura, que é o objeto A. Esse absolutamente outro, e vira alvo de abjeção, violência e até mesmo extermínio, né? E, a meu ver, a maior exemplo, encarnação disso é a própria Marielle Franco. Negra, lésbica, mulher e mãe, e lésbica, líder comunitário, e ainda mais foi mexer lá no vespeiro, né, que não devia, né, da matança de favelados por policiais, né, em Acari. Né? Então, esse outro reduzido a um abjeto, ele é um objeto dessas paixões de que Freud falava, desse gozo da massa, né? E que eu, né, tomando emprestado de Lacan as paixões do ser, que Lacan declina como o amor, o ódio e a ignorância, é o ódio ao outro, mas também a ignorância. A ignorância porque nega, não quer saber de nada da diferença, e é o ódio. E é o que eu venho chamando do ignoródio. Esses seres que se tornam abjetos na massa, eles são os objetos do ignoródio. Essa dupla paixão humana que é de você ignorar, não querer saber, né? Um ódio ao saber, ódio à ciência, ódio à argumentação e o ódio a determinados seres humanos. Né? Então, essa conjugação que eu acho que está no discurso fascista, né, da paixão do ignoródio, essa paixão anti-intelectualista,
essa paixão de odiar o outro e que faz o sujeito gozar. Né? Então, e isso vai produzindo os abjetos, criando então esse clima de estimulação do ódio, da violência, do medo e da ignorância. Né? Porque Lacan chamou, né, existem 3 paixões do ser: o amor, o ódio e a ignorância. A ignorância é uma paixão. E para você abrir mão dessa paixão, haja desejo de saber. Né? Que é aquilo que a análise promove. Se tem algo que a análise promove, é o desejo de saber. Sem desejo de saber, não há análise. Mas também não há educação. Né? A curiosidade, o querer saber, o desejo de saber, é um antídoto à paixão da ignorância. Antídoto marcado pela falta, né? Que faz a gente ir atrás, que faz querer saber, que faz desejar o saber, né? Que faz argumentar, a pensar, a refletir, né? A ser um sujeito do pensamento. Né? Assim, e o Freud continua, né? A massa, diz Freud, ela vai prontamente a extremos. A suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível. Olha a certeza característica da paranoia que eu estava falando. Né? Então, alguma coisa que parece, já se tem certeza. Né? Ou seja, se abole a divisão subjetiva. Um germe de antipatia, diz Freud, se torna um ódio selvagem. É esse ignoródio que vai se manifestar nessas outras paixões que nós temos, nós psicanalistas, mostrarmos, e isso é um papel, a meu ver, da psicanálise, pulmão artificial de um mundo irrespirável, de mostrar que isso são paixões, que as paixões se declinam quando o objeto o ser abjeto é um objeto do racismo. O racismo é uma paixão, assim como o machismo é uma paixão. A homofobia é uma paixão. A misoginia é uma paixão. São todas paixões sustentadas pelo ignoródio. Ignorância, paixão da ignorância da diferença. Seja um paradoxo, paixão da ignorância da diferença do outro, a ser respeitado como outro, e ódio por essa diferença. Então, assim, o gozo do ignoródio, ele atinge em cheio a massa e que vira uma turba definida pelo próprio Adorno como uma multidão de pessoas transformadas em quê? É arrepiante essa definição do Adorno, em disseminadores do ódio. É isso que essa libido de grupo do ignoródio que faz a massa serem disseminadores do ódio. Daí o discurso do ódio, que está tão presente hoje em dia e que é utilizado pela extrema-direita, não há dúvida, pelo fascismo. Não? Então, isso se conjuga com... Só tem uma frase de Lacan que a gente encontra em televisão em que ele dá uma pista pequena sobre essa questão. Que ele diz assim: deixar o outro... Como é que é? Deixar o outro com o seu gozo. Esse outro tido por subdesenvolvido. Deixar o outro gozar de uma forma diferente.
permitir que esse outro tido como subdesenvolvido goze da maneira dele. Ou seja, é permitir, e isso me parece faz parte da política da psicanálise, a gente sustentar que é permitido o outro gozar de uma forma diferente de mim, que ele goze de forma diferente e que eu não vou e que não deve ser considerado um subdesenvolvido. Isso serve para a gente pensar esses discursos supremacistas. Supremacia da raça, supremacia do homem sobre a mulher, supremacia do branco sobre o negro, supremacia do desembargador sobre o cidadão. Os discursos supremacistas que desprezam o outro e a sua maneira de gozar. E aí, gente, eu já vou ter que ir terminando. Aí o que nós vemos, né, do discurso, na narrativa fascista atual que veio lá de cima do líder? O negro é hostilizado por sua promiscuidade, porque não serve para nada, nem para procriar, foram frases ditas. O gay, pelo seu gozo fora da norma, né, porque não foi bem educado. Né? O índio, por sua indolência, por sua preguiça, que são formas, podemos dizer, de gozo, né? E que são atacadas justamente por isso, num projeto delirante e exterminador da subjetividade, transformando os outros em abjetos. Né? Então, é isso que entra dentro daquela, digamos, perspectiva do que o Achille Mbembe chama da necropolítica. Agora, para terminar, eu queria dizer uma coisa. O analista, ele está do lado dos abjetos. Ele tem uma simpatia estrutural por aqueles seres que são colocados como objetos de abjeção, por ele mesmo já ter experimentado isso na sua análise. Porque na polaridade, todo mundo tem uma polaridade, sujeito e objeto. E não há analista que não tenha passado na sua análise pela vivência, pela experiência do objeto como abjeto, como fora do outro, como não desejado, como caído do outro, como estrangeiro ao outro. Ele já experimentou isso. O Lacan diz que o analista ele se faz ser dessa abjeção. Diz Lacan, está nos outros escritos, página 548. O analista, ele se faz ser dessa abjeção. É por isso que eu digo que o analista, ele tem uma simpatia estrutural por esses seres que são abjetalizados nessa civilização que estamos constatando mesmo que realmente virou uma cloaca. Né? E a psicanálise e o psicanalista tem um papel aí dentro. Né? Um papel porque ele consegue experimentar, não só experimentou na sua análise, né, mas trabalhar com isso com seus analisantes, né, daí a relação da psicanálise à intenção e à extensão, do divã à polis. O analista não pode ficar indiferente com o que a polis está fazendo com os sujeitos abjetalizados, como objetos da abjeção. Isso é para nós pensarmos a função política porque está na polis, a função política do psicanalista, fazendo o vínculo do divã à polis, da intenção com a extensão. Até a próxima.